Olá, e um tema que vai crescer muito ainda. O servidor efetivo que se aposenta pela aposentadoria especial e tem acumulação de cargos, acumulação legal, e nos dois cargos está exposto a agente nocivo. Ele se aposentando por um, ele tem que se desligar do outro, ou seja, ser demitido ou pedir exoneração, né? Ou, perguntando de outra forma, o tema 709 do STF se aplica também ao servidor ocupante de cargo efetivo dos regimes próprios de previdência social? Bom, esse é o tema que eu vou explorar neste vídeo. Como eu te disse, isso vai crescer muito. Isso interessa ao segurado, servidor público, ao dirigente sindical, ao gestor previdenciário, ao auditor. O tema está iniciando e vale a pena a gente compreender bem. Por isso, eu vou pedir a você que se concentre nesse vídeo. Se não puder assistir agora, guarda para assistir depois. Se puder assistir agora, vai para um canto que você possa prestar atenção nos detalhes, porque tem aspectos muito importantes para abordar. Primeiro, eu vou explicar o problema e depois eu vou explicar a minha opinião, tá? O problema é o seguinte: são dois problemas paralelos. Em relação ao servidor público, o servidor público, a emenda constitucional número 47 de 2005, ela previu uma lei complementar que ia tratar da aposentadoria especial para o servidor público. Essa aposentadoria nunca aconteceu. Essa lei complementar federal nunca aconteceu. O que acontece? Servidores com advogados entraram com mandado de injunção e esses mandados fizeram o Supremo Tribunal Federal editar a súmula vinculante número 33, que diz o seguinte: aplicam-se no que couber os requisitos e critérios do regime geral. Bom, agora vamos para o regime geral. Aconteceu um outro fato em paralelo. No regime geral, a Lei 8213 tem uma regra que estabelece que quem se aposenta pela aposentadoria especial não pode permanecer na área de risco. Tem que sair da área de risco. E aí, isso gerou uma ação de inconstitucionalidade da advocacia que dizia que, enfim, que defendia que era inconstitucional, não vou adentrar aqui porque já isso é motivo para um outro vídeo, que defendia que era inconstitucional essa limitação. O Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, era constitucional. Tá? Isso motivou o tema 709, que a partir do seu julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, entendeu-se que sim, é correto proibir que o segurado do regime geral, ao se aposentar pela especial, permaneça em atividades na área de risco. Bom, então, veja o raciocínio que pode prejudicar o segurado. Se aplica ao servidor, no que couber, as regras do regime geral, segundo o tema, perdão, segundo a súmula vinculante número 33, e se segundo o tema do 709, quem se aposenta pela especial não pode permanecer na área de risco, logo, se um médico, por exemplo, possui dois vínculos de médico, a acumulação é legal, ou qualquer profissional de saúde, ou qualquer outro profissional que tem duas atividades expostas a agentes nocivos, se ele se aposenta de um, ele tem que sair do outro. Lembre-se que é muito difícil, é praticamente impossível você entrar em dois cargos numa mesma data e cumprir os requisitos numa mesma data para se aposentar. Então, se isso acontecesse, estava resolvido. A pessoa se aposentava nos dois e tchau. Mas o mais provável, infinitamente mais provável, é que num cargo o servidor já tenha cumprido os requisitos e no outro ele não tenha. E se isso acontece, se ele se aposentar de um, ele tem que sair do outro, o que significa pedir exoneração ou ser demitido. E, ou então ele não vai poder se aposentar no cargo que ele já cumpriu os requisitos. Compreendeu o problema? Bom, então eu vou te antecipar que aí o tema, existem pessoas que raciocinam assim,
Eu penso totalmente diferente, eu penso que sim, é possível acumular. Eu vou te explicar a partir de agora por quê, mas eu já vou adiantar que eu estou muito bem acompanhado. Estou falando de Alex Sertão. Recentemente teve o evento do IBDP lá em Natal, eu estava lá, conversei sobre o tema com o Alex Sertão, que ratificou o meu pensamento. Então, eu me sinto mais seguro, né, pela competência, pela inteligência de Alex Sertão. Então, a gente agora vai analisar cada aspecto para enfrentar tecnicamente, enfrentar de forma jurídica essa questão. Veja, o que o tema 709 diz é que não pode permanecer em área de risco, ok? O que o tema, o que a súmula vinculante número 33 diz é que aplica-se no que couber, e essa chave é muito importante para a gente entender tudo, aplica-se no que couber aos regimes próprios, os requisitos e critérios do regime geral. Então, sendo bem direto, eu vou te dizer o seguinte: não cabe, tá? Outras regras do regime geral cabem, mas esta não cabe. E eu vou te explicar por quê. Mas antes, eu quero te dizer o seguinte: não é uma regra aleatória, não é uma coisa aleatória. Ah, cabe, agora não cabe, agora cabe, agora não cabe. Não. Né? Cabe ao bel prazer do legislador, cabe ao bel prazer do segurado, cabe ao bel prazer do juiz. Não. Quando vai caber? A pergunta é quando vai caber e quando não vai caber. E a resposta é: se você compara as regras do regime geral e as regras do regime próprio, e as regras são iguais, a lógica de funcionamento nesses casos são iguais, a aposentadoria especial do servidor e a aposentadoria especial do regime geral, aí cabe. Agora, se a lógica de funcionamento for diferente, não cabe. Então, é preciso ver caso a caso, vendo se as coisas mais se parecem ou são muito diferentes. Se mais se parecem, aplica-se a regra do regime geral. Por exemplo, na análise de PPP, na análise de todos os critérios que o regime geral já tem. Perfeito. Que é agente nocivo, que não é? Perfeito. Agora, em relação a essa regra de afastamento, cabe? Eu te digo que não, e a gente começa agora a ver ponto por ponto, porque não cabe. Motivo número um. Motivo número um. No regime geral, essa regra existiu, e no regime próprio essa regra nunca existiu, tá? Essa previsão no regime geral tem a ver com a realidade específica do regime geral. A possibilidade de permanência na atividade. Veja, no regime próprio, você tinha o servidor, desde sempre, você tem o servidor, a entidade previdenciária e o patrão é o mesmo, é o servidor público, é o poder público. No regime geral, você tem uma divisão. Você tem a entidade previdenciária, o INSS, e você tem o patrão, que pode ser público ou privado, mas é sempre um patrão, é sempre uma empresa. São lógicas totalmente diferentes. É por isso que, quando o servidor público se aposentava, parava de trabalhar mesmo, não fazia sentido o poder público aposentar um servidor e continuar pagando a ele, continuar trabalhando. Já no regime geral faz todo sentido. Faz todo sentido, porque o que é se aposentar? É ele começar a receber do INSS, para o qual ele contribuiu durante muito tempo e cumpriu os requisitos, e continuar trabalhando com o patrão dele. São lógicas, são vínculos totalmente diferentes no regime geral. No regime próprio, é um vínculo só com o poder público. No regime geral, são dois vínculos. É por isso que a Lei 8213 previu essa regra para o regime geral, que não faz sentido nenhum, que nunca fez sentido para o regime próprio. Basta você analisar a história do regime próprio. Diferença número 2. No regime geral, é possível se aposentar e continuar trabalhando. O que não é possível é se aposentar e continuar trabalhando na área de risco. Percebe? No regime próprio, nunca é possível
se aposentar e continuar trabalhando. Nunca. Tá? No regime próprio, um médico que se aposenta, ele vai sair e vai se desligar. Ele não pode se aposentar, ficar recebendo do Instituto de Previdência dele e na atividade, ser direcionado a uma atividade burocrática para sair da área de risco. Não faz nem sentido essa discussão no regime geral, no regime próprio. No regime geral, quando o empregado se aposenta na atividade de risco, ele tem um universo de alternativas, exceto permanecer exposto a agentes nocivos, permanecer na área de risco. Então, por exemplo, se ele quiser, a empresa dele pode aposentá-lo, quer dizer, pode aceitar a aposentadoria dele do INSS, mas por querer muito aquele empregado, pode redirecioná-lo para uma atividade que não tenha exposição ao agente nocivo. Tranquilo, zero problema. No regime próprio isso não é possível. A segunda possibilidade, ele pode ser demitido daquela empresa e fazer um novo concurso e continuar vinculado ao regime geral, né? Continuar com atividade de regime geral. Na Previdência do Servidor, isso não é possível. Tá? Isso pesa como vedação para um novo cargo público, como peso, como dificultador, até impossibilitador de um novo cargo. Diferença número 3. No regime geral, você se aposenta e continua contribuindo. No regime próprio, é diferente. No regime geral, como eu disse lá no começo desse vídeo, lá no meio desse vídeo, você tem dois vínculos, né? A autarquia, o INSS e o patrão. Então, não é uma coisa estranha, né? Você se aposentou, ou seja, você começou a receber do caixa do INSS, mas aquela empresa continua te pagando também o salário e por isso você tem o desconto, né? Você tem o desconto. Isso no regime próprio não existe. Primeiro, você se aposentou, não tem o segundo salário, porque se quer trabalhar pode, então não vai poder ter esse salário mantido e, consequentemente, você não vai ter aquela contribuição, né? No regime geral, o aposentado não contribui. Agora, se ele permanece trabalhando, aquele vínculo de trabalho ele permanece contribuindo. No regime próprio é diferente, né? Como eu já disse, ele deixa de trabalhar, vira só aposentado, e aí ele tem uma contribuição sobre a aposentadoria, o que excedeu o teto do regime geral. Então, já é uma contribuição diferente também. Então, são lógicas, perceba que são lógicas totalmente diferentes. Quarta diferença. No regime geral, pouco importa quantos vínculos você tem para fins de teto. Se você ganha 10 mil reais, você vai contribuir até o teto, que hoje está em torno de 7 mil reais. Um vínculo só. Se você tem um vínculo de 10 mil reais, você vai contribuir até o teto. Se você tem dois vínculos de 5 mil reais, você soma e isso vai contribuir também até o teto. No regime próprio, você não soma os vínculos para contribuir até o teto. Então, você vai ter 5 mil em um cargo, 5 mil em outro cargo, você vai contribuir sobre os 5 num cargo e sobre os 5 no outro. Tá? Não tem como somar. São vínculos diferentes. Perceba, você pode até ter previdência complementar no serviço público. Em alguns casos, servidores mais novos. Mesmo assim, a previdência complementar é somente teto do regime geral, é só naquele cargo. Então, se ele ganha 10 mil só num cargo e está numa regra de previdência complementar, ele tem o teto. Se ele ganha 10 mil sobre o cargo e é mais antigo, ele não tem teto. E se ele ganha 5 mil no cargo e 5 mil no outro, tendo entrado no serviço público antes ou após a implantação da Previdência Complementar, ele será tributado nos dois vínculos. E aí nós chegamos à diferença primordial, o aspecto número 5, que traz a principal diferença. A principal diferença é que, enquanto no regime geral só existe um vínculo previdenciário, independente do número de vínculos funcionais que você tenha, no regime próprio existe uma possível dualidade de vínculos previdenciários. Eu vou te explicar isso direitinho. No regime geral,
você tem um NIT, que é um número, você tem o CNIS, né, que é o seu histórico, e você tem as contribuições. E com isso aí você tem uma aposentadoria. Pouco importa se você tem 1, 2 ou 50 cargos, né? Você vai ter um vínculo e uma aposentadoria. As regras para quem estiver num vínculo de 50 mil ou de um vínculo ou em 10 vínculos de 5 mil, certo? Serão as mesmas. Serão as mesmas. Aí vai se analisar se a pessoa tem direito especial ou não, vai se analisar se é Fórmula 95, pouco importa, mas pouco importará o seu vínculo, o número de vínculos. No regime próprio, não. Cada cargo gera um vínculo previdenciário. Eu já expliquei agora há pouco, cada cargo tem contribuições próprias, cada cargo não tem limite de contribuição, exceto se cada cargo estiver na Previdência Complementar, e jamais eles se somam para fins de limitações de contribuição. Isso é o que a gente pode chamar de autonomia dos vínculos previdenciários para os cargos dos regimes próprios. E é essa autonomia que justifica a inaplicabilidade do tema 709, né, ao regime próprio. O tema 709, um servidor que se aposenta num cargo não pode se aposentar no outro. Eu vou agora complicar um pouquinho mais a questão. Eu já disse para você que entendo que se um profissional da saúde ou qualquer outro profissional que atua na área de risco que tem acumulação legal de cargos, cumpre os requisitos num cargo e não cumpre no outro, ele não é obrigado a se afastar do segundo para se aposentar ou é proibido de se aposentar. Eu disse que ele pode se aposentar num e permanecer no outro, pelos motivos que eu já expliquei. Agora vamos complicar um pouquinho. E se ele se aposenta num e tem um vínculo no regime geral que não cumpriu ainda? Ele pode permanecer? Eu entendo que sim, ele pode permanecer. E se o contrário acontecer? Se ele se aposenta no regime geral e está no regime próprio, ele tem que se afastar? Eu entendo que não. Ele pode permanecer sim. Tá? Se ele tem só um vínculo de regime próprio e adiante se aposenta e adiante faz um concurso para um novo vínculo do regime próprio, ele pode, numa área exposta ao risco de agentes nocivos? Sim, eu entendo que pode. Como eu te expliquei no começo desse vídeo, esse tema vai crescer, eu já adiantei aqui minha opinião. Você ajuda o projeto da Rede Previdência se você curtir e compartilhar esse vídeo, e já faço o convite para você se inscrever, agradecendo a você que já é inscrito e já acompanha o nosso canal. Um abraço forte.